Graça e paz, meus amados irmãos, mais um dia Papai do Céu preparou, por isso estamos alegres. Que a graça e a comunhão do nosso doce e divino Espírito Santo esteja aí adentrando sua casa, sua família, sua empresa, onde você estiver. Que Deus te abençoe graciosamente e poderosamente. Meus queridos, mais uma parte do nosso estudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você está gostando, deixe o gostei, compartilhe, Deixe o seu gostei, se inscreve se você ainda não é um inscrito e ative o sininho em todas as notificações. Amém? Amados, nós estamos, para você que está chegando aqui novo no canal, nós estamos estudando sobre os sinais dos últimos dias. É muito importante a gente entender os eventos dos últimos dias pela palavra de Deus, para que a gente não se perca, para que a gente não venha ser enganado pelas circunstâncias, pelo mundo, pelo sistema desse mundo, mas que a gente possa assim compreender qual a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Porque estamos sim vivendo os últimos dias das nossas vidas aqui na Terra. Amém? Porém, os sinais da volta de Jesus ainda não é o fim. Tem muita coisa para acontecer. Assim como diz o próprio Jesus, Esses apenas serão os sinais, o princípio das dores. Então, tudo o que está acontecendo no mundo à nossa volta é o princípio das dores, é o sinal da volta de Jesus. E estes sinais são não para nos trazer medo, não para nos trazer depressão, não para nos trazer pânico, mas para nos trazer um despertamento real de que a palavra está se cumprindo e que nós precisamos nos preparar, pensar não só no momento agora, mas pensarmos na nossa eternidade. Eternidade é algo que não tem fim. Eternidade é algo que vai muito além. Não é algo passageiro. Amém? Então pense bem. Vamos analisarmos como está a nossa vida com Deus. Antes da gente começar a parte 9 do nosso estudo, eu quero deixar essa reflexão para você. Se veja, peça para Deus te mostrar em revelação, em sonho, como está a sua vida com Deus, como é que está a sua vida espiritual, como estão as suas vestes, onde você precisa melhorar, o que você precisa deixar, o que você precisa permanecer, para que você não venha ficar fora do céu. Então, vamos lá para a parte 9 do nosso estudo. Amados, não procuremos entender os eventos dos últimos dias de modo racional, intelectual, científico ou sociológico. Nenhum desses conhecimentos é capaz de entender e dar respostas a essa questão. A chave para o entendimento dos eventos dos últimos dias ou fatos escatológicos são de domínio absoluto da palavra de Deus. Entender pelo lado natural, pelo conhecimento científico, sociológico, racional, intelectual, não vai resolver nada quando se fala dos acontecimentos dos últimos dias. Só vamos entender realmente o que vai acontecer, o que está acontecendo pela palavra de Deus. E é isso que eu estou te mostrando aqui, é isso que Deus colocou no meu coração, para trazer para nós neste canal esse estudo poderoso para nos edificar. Então, todo o nosso entendimento sobre o assunto deve estar fundamentado e fundado na palavra, como a fonte autorizada de esclarecimento desse assunto real. Somente a palavra de Deus ela é autorizada pelo próprio Deus sobre os fatos dos acontecimentos dos últimos dias. Não adianta o homem querer correr, fugir, porque vai acontecer, está acontecendo. O homem, queira ou não queira, a palavra está se cumprindo. E aquele que crê na palavra e anda segundo ela, vai se dar bem no último dia. Aqueles que viver uma vida de santidade, aqueles que viver segundo o padrão do reino de Deus e não negar o nome de Jesus, por hipótese alguma, vai herdar o céu. Aqueles que se santificar, como a gente já viu, Então a palavra nos alerta que um dos sinais dos últimos dias é que os dias são maus. Escute isso aqui. Um dos alertas dos últimos dias, dos sinais dos últimos dias, é que os dias são maus, os dias seriam difíceis, ficarão difíceis, os dias se abreviarão, o tempo nos alerta que arremir o tempo, Que do grego remir significa ou traz ideia de aproveitar sabiamente
ou oportunamente algo, fazer o uso oportuno com sabedoria de algo, nesse caso, né, o tempo dito, como a gente vai ler agora, ver diante da palavra de Deus, Efésios 5, 15 ao 16. É importante que você anote essas referências, porque tudo que estamos falando aqui nós estamos mostrando dentro da palavra. Dentro da palavra. O canal PR Clay Oficial é um canal da palavra de Deus. É um canal voltado para te abençoar com estudos da palavra, orações, meditações, devocionais, louvores, para te edificar. Então vamos ler lá em Efésios 5,15, diz assim, ó. Oh glória! Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Ao versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aí no versículo 17 diz, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, é por isso que estamos aqui, aproveitando o tempo com vocês, levando essa palavra, buscando a Deus junto com vocês, para a gente saber o quê? Qual é a vontade de Deus. E só nós vamos conhecer a vontade de Deus quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente procura meditar na sua palavra. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus através da oração, do jejum e da Bíblia Sagrada. Qual a vontade de Deus para nossas vidas? Então ele diz, olha, tomem muito cuidado, né, com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, não como loucos, não como achando que nada vai acontecer, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Porque o tempo está se remindo, né? Porque os dias são maus, né? Então, diga assim, eu aproveito o tempo da melhor forma para a minha pureza e uma vida intensa de amor puro. Aproveite o seu tempo fazendo bem, aproveite o seu tempo buscando a Deus, independente do que as pessoas digam ou acham de você, né? Procure o mais rápido se aproximar do Senhor Jesus. Faça como Maria, que escolheu a boa parte, né? Faça como Maria, que escolheu a boa parte de buscar a Deus, de estar aos pés do Senhor, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o Senhor. Amém? Então, nesses últimos dias, temos que ter uma vida regrada na palavra, uma vida vigilante na palavra, na oração e no jejum bíblico, para subjugar nossa carne, porque será úteis para agradarmos ao Senhor e não sermos rejeitados do reino de Deus e de Cristo naquele grande dia, né? Como os devassos, impuros, avarentos, que são idólatras. Como dito também no mesmo capítulo 5, versículo 5, que diz: fiquem sabendo disso, que nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ou seja, ninguém que pratica essas coisas, nenhuma pessoa que tem atitude imoral, de impureza, de pecado, tem herança no reino de Deus. Então, amados, está dentro da palavra. Ninguém, nenhum devasso, nem aquele que pratica o pecado, que não se arrepender, não tem parte no reino de Deus. Foi o que a gente acabou de ler aqui em Efésios 5:5. Então, tome cuidado como você vive, como você tem se comportado, como você tem estado diante da presença do Senhor, o que tem saído dos seus lábios, o que você tem praticado. Tome muito cuidado para que você não venha ficar fora do céu. Porque todos que praticam as práticas, porque uma coisa sempre eu quero deixar claro, como todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus pregam, como diz a palavra, Deus ama o pecador, a pessoa, mas aborrece a prática do pecado, tá? O pecado, a prática do pecado aborrece a Deus. O pecado afasta o homem de Deus, tá? E precisamos estar atentos quanto a isso. Porque muitos dizem assim, eu estou na casa de Deus, eu não estou fazendo esse pecado grande. Mas às vezes está praticando um pequenininho que pode te impedir de entrar no céu. Lembra do jovem rico? Né? Lembra da passagem do jovem rico que chegou até Jesus e perguntou: o que farei para herdar a vida eterna?
E Jesus disse, praticais os 10 mandamentos. Ele diz, ah, Senhor, isso eu já pratico tudo, né? E aí o que Jesus fala? Mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e segue-me. Jesus ali naquele momento estava testando a inclinação do coração dele. Aquele jovem estava apegado às coisas do mundo. Ele estava fazendo o que era certo diante dos olhos do Senhor. Mas ele deixou algo a desejar. O seu coração não estava em Deus, o seu coração estava nas riquezas, o seu coração estava nas posses. Não é errado a gente ter posse, não é errado a gente viver bem, viver regalias nessa terra, mas que o nosso coração esteja posto em Deus. Amém? Que o nosso coração, Deus ele vê a inclinação do nosso coração, que o nosso coração esteja inclinado para as coisas de Deus. Porque tudo isso, riqueza, bem, são consequências de uma vida de santidade, são consequências de uma vida de retidão. Não é o que diz Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, quando a gente busca com sinceridade o reino de Deus, quando a gente busca a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, as bênçãos são acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Então, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo que está aqui comigo, guarde o seu coração, porque deles procede todas as fontes da vida. Se mantenha firme. Se você quer morar no céu, se você quer ter uma vida com Deus, permanece nessa caminhada. Não olha para trás, não deixe que o cansaço, o desânimo, porque o inimigo ele tem investido muito com coisas ao contrário nos últimos dias, para te afastar da presença de Deus, para me afastar da presença de Deus. E ele vai tocar naquilo, a tentação quando vem do inimigo, ele vem para tentar na nossa fragilidade. Ele pegou Jesus na tentação, na fragilidade. Mas Jesus não caiu, por quê? Porque ele estava firmado na rocha, ele estava firmado em Deus, ele estava em oração. Por mais que a carne dele estava fraca por causa do jejum, vamos dizer assim, a carne física, porque Jesus veio em homem, veio em carne como nós, o que acontece? O Espírito estava firme em Deus e ele não negou ao seu Pai. Ser tentado não é um pecado, mas cair na tentação é pecado. Aí tem muitos que dizem, pastor, a carne é fraca, né? Eu caí porque a carne é fraca e eu te deixo essa pergunta. E o pecado é vitamina? O pecado leva à morte espiritual e à morte física, né? Então, ser tentado não é pecado. Foge da aparência do mal. Foge de tudo aquilo que pode te impedir de entrar no céu. Deus está falando com alguém nesta manhã. Deus está falando com alguém através desse estudo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vigie. Ore mais, busque mais, aproveite o seu tempo fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Continue nessa missão que Deus te confiou. Seja vigilante na oração, na palavra, no jejum. Tudo isso vai nos ajudar para nos mantermos santos e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por este devocional, graças te damos por essa série, graças te damos por mais um estudo, por mais uma parte que o Senhor nos trouxe até aqui. Eu quero abençoar todos os comentários, todos aqueles que têm nos acompanhado, todos aqueles que estão estudando junto conosco essa série. Meu Deus, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, cada um seja agraciado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Eu declaro portas abertas, eu declaro cura divina, eu declaro, meu Pai, a provisão, o livramento, a proteção de Deus, Pai. Eu declaro sara a nossa nação, cura a nossa nação. Pai, perdoa se às vezes deixamos a desejar, se muitas das vezes deixamos de cumprir, de fazer aquilo que é pra gente fazer. Mas a partir de hoje nós tomamos essa atitude diferente, de mudar e de nos consertar, porque não queremos ficar fora do céu. Os dias são maus, mas nós pegamos a Ti e continuaremos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Abençoa cada inscrito deste canal, eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um abraço, use bem as palavras, porque palavras têm poder.